noite para quem vai entrando aí no Instagram e no Face. Boa noite, pessoal, tá entrando aí nas redes sociais aí. Olha o Jack, ó, lá de Guarapuava. Tudo bom, Jack? Samuel. Já começamos. Arrebentou na você aqui. Vamos lá, vamos começar. O pessoal está chegando aí, a gente vai dando início para não estender muito também o horário, né? Poder liberar também todo mundo. Quarta-feira à noite. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado, da forma maravilhosa que o Senhor tem agido em nosso meio, pelo cuidado, o zelo que o Senhor tem tido conosco, Pai. Exaltamos o Teu nome e declaramos nossa total dependência no Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor possa falar por meio da Tua palavra aos nossos corações, que os nossos corações estejam realmente preparados para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que essa seja uma noite de aprendizado na Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para a revelação da Tua Escritura e que por meio dela venhamos compreender a grandeza do Teu nome, a grandeza que há em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Nós te pedimos, fica conosco nessa noite, cada um que está nos acompanhando online ou mesmo presencial, possa nessa noite realmente se derramar na Tua presença e que o Senhor venha trazer entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso tempo, para o nosso ministério, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Bom, a gente está tratando nessas quartas a respeito do discipulado, falando um pouco sobre essa questão, né, que é o discipulado. Já tem aí acho que umas 3 semanas, né, que nós estamos tratando desse tema, um tema tão relevante, importante, e que de certa forma vai nortear um pouco também o andar do nosso ministério daqui para frente também, né? Sobre como a gente quer tratar essas quartas, ou essas reuniões de quarta, né? Que a gente tem feito sempre à noite. E a gente falou um pouco sobre o que é discipulado. Então, acho que nada melhor do que você começar definindo um pouco sobre isso, o que é um discipulado, o que é ser discípulo, o que é ser um discipulador,
o que se espera com essas questões, né? Porque, de certa forma, isso vai se perder um pouco do real sentido, né? Do que se busca quando se trata desse assunto. E então nessa série aí de encontros que nós estamos tendo recentes agora, a gente está falando um pouco sobre isso, tratando um pouco a respeito desse chamado tão importante que é o chamado a fazer discípulos, né? E o texto que a gente tem meditado sobre esse tema é o texto de Mateus capítulo 28, no versículo 18, né? Que nós temos a grande comissão. Então vamos ler aqui para a gente só lembrar, né? Se tiver com a sua Bíblia aí, física ou digital, né? Abre aí Mateus 28, 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente tem uma ordenança de Deus a respeito, ou melhor, direcionada à sua igreja, que é uma direção de fazer discípulo, né? O verbo ir aqui, que ele chama, está numa condição de pedido, de ordenança, né? E de fazer discípulo. E ele nos convoca a essa missão, que não é uma missão simples, mas também não é uma missão isolada, uma missão em que nós a fazemos ou a cumprimos por conta própria. Pelo contrário, nós temos a promessa de que Ele estará conosco, nos capacitando. E o que nós ensinamos nesse propósito de discipulado é aquilo que a palavra de Deus nos disse aqui em Mateus 28, que é ensinando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, os ensinamentos no discipulado, o ensinamento que rege ou que direciona o discipulado, é um ensinamento de Cristo. Então, nós tratamos um pouco sobre isso. Que nesse mundo você vai acabar de alguma forma ou de outra sendo discípulo de alguém. A questão é quem é que tem te discipulado, a partir de que visão você tem visto, tem olhado e enxergado o mundo. Para uma visão cristocêntrica, onde a gente encontra em Jesus o rumo, o norte, a direção, as ordenanças, os ensinamentos, o propósito para a nossa vida, os caminhos que Ele tem para a nossa vida, ou se o que rege ou direciona a nossa vida são outros senhores, outros discipuladores deste mundo, sejam eles homens ou qualquer outra autoridade ou qualquer outro tipo de coisa. E hoje a gente queria trazer um pouco a respeito desse tema, de como isso funciona, né? Ou de como isso deveria funcionar e a partir de que forma que a gente pode começar a discipular ou tratar o discipulado na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque isso deveria ser uma cultura dentro da igreja, onde as pessoas discipulassem umas às outras, porque o discipulado, ela fala, ou pelo menos o discipulado, ele fala sobre amor ao próximo. A preocupação do discipulado lembra que a gente falou que discipular é ajudar as outras pessoas a serem imitadoras de Cristo, a serem cada vez mais parecidas com Cristo. E quando você faz isso, você se move em amor nesse propósito. É em amor que nós nos movemos, porque nós não queremos forçar ninguém a seguir a Cristo por medo, por ódio, por rancor, por raiva ou por imposição, mas por amor àquilo que Ele fez por nós, por amor ao seu sacrifício na cruz do Calvário, por amor
ao fato dele ter tomado sobre si as nossas dores. É como se você descobrisse algo que pode mudar a vida de alguém e você desejasse que isso fosse transmitido a outras pessoas. É nesse propósito que nós caminhamos em discipulado. Então, quando eu falo em discipular, o meu objetivo é levar outras pessoas a Cristo, a viverem e serem cada vez mais parecidas com Cristo. Muito mais do que serem as minhas imitadoras, meu objetivo é que elas enxerguem em mim um bom imitador de Cristo. Alguém que resplandece as atitudes, resplandece as ações de Jesus, e isso seja um motivo para que eu também imite, para que eu também busque. Porque o nosso objetivo é buscar a Cristo, a parecer com Cristo, a estar na presença de Cristo. E o discipulado em si, ele exige de nós crescimento. Então nós estávamos falando muito sobre isso de um período para cá. E hoje a gente avança nesse sentido. O Mark Dever, que também escreveu um livro sobre discipulado, que a gente tem usado para tentar nos ajudar também a direcionar o nosso estudo aqui, ele diz o seguinte: o crescimento espiritual não é opção para o cristão. Ele indica vida. O que está vivo de verdade cresce. As coisas mortas, não. Então, quando nós estamos falando sobre discipulado, sobre discípulos de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, nós estamos falando de homens e mulheres que evoluem espiritualmente, que crescem espiritualmente, que com o estudo da palavra, que com a participação em corpo na igreja, que como membro desse corpo que é a igreja de Cristo Jesus, cresce, evolui, aprende, amadurece. E aí nós chegamos vamos dizer assim, num indicador de maturidade cristã. E como é que você cresce, como é que você evolui, se você não tem pessoas ao teu lado que te encorajem, que te direcionem, que te mostrem o rumo, que te aconselhem, que te exortem quando for necessário, que chamem sim a atenção quando for necessário, para que venhamos aprender o que é ser um verdadeiro imitador de Cristo. Para que venhamos aprender o que é realmente ser um cristão. Quando você olha para uma teologia coach, uma teologia de mentoria ou uma teologia qualquer que você possa querer aplicar, que está muito em voga hoje, as pessoas praticando essa questão do coach dentro da igreja, coisa do tipo, isto é fruto da falha de um discipulado. Porque quando você tem um discipulado, quando você trabalha o discipulado dentro da igreja, e essa cultura, ela é, vamos dizer assim, implantada dentro da igreja, esse tipo de coisa não encontra espaço. Porque o corpo está unido no discipulado. Todos são discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, buscam cada vez mais parecer com Cristo e se auxiliam, suportando um ao outro, corrigindo um ao outro, orando uns pelos outros, intercedendo em amor uns pelos outros, amando uns aos outros, regozijando-se com o crescimento um dos outros. A evolução de cada cristão dentro do corpo de Cristo é motivo de regozijo, de alegria. É como você olhar para um irmão seu, que nem eu tenho uma irmã, a Débora, minha irmã. É como eu olhar para ela e se alegrar com o crescimento profissional dela, se alegrar com a vida que ela está levando, se alegrar com as conquistas que ela tem. A Kátia, que tem os seus irmãos, é quando minha esposa, que ela se alegra com o crescimento dos irmãos, com aquilo que eles vão conquistando, com aquilo que eles vão aprendendo. É isso, quando você olha para a sua família e você se alegra com as pessoas que estão ao seu redor e com as conquistas que elas vão tendo, não financeiras especificamente, mas como pessoas que elas evoluem, como uma pessoa melhor, como uma pessoa mais correta, com atitudes corretas. É assim que uma igreja cresce, discipulando
uns aos outros, crescendo em união. Mark Dever, inclusive, vai dizer que a igreja local é o melhor espaço ou lugar para que isso aconteça. Realmente, quando uma igreja está bem alinhada e tem essa cultura clara, que é a cultura do discipulado, ela passa a olhar para o próximo que está sentado no banco ao seu lado, não como só um membro ou um visitante da igreja, mas o olhar que ela tem para o próximo é de irmandade. É o olhar de quem identifica na pessoa que está sentada ao seu lado alguém que vai passar consigo a eternidade. E mais do que isso, não vai só cuidar da sua vida na eternidade, cada um cuida da sua vida na eternidade, não. É a certeza de que lá viverão como família. Viverão em família, eternamente em família. É diferente de quando você pensa que quando chegar no céu, cada um vai viver eternamente a sua vida e cuidar da sua vida, ou coisa do tipo. Não, nós estamos... O céu é um lugar onde eternamente nós nos tornaremos irmãos e irmãs de Cristo e viveremos com o Pai, como família. A igreja local, a igreja que se reúne, é um mini exemplar disso. Por isso que o Mark Dever diz assim, que a igreja local, esse corpo designado pelo Pai, ou seja, por Deus, autorizado por Jesus, e olha o que ele diz, dotado pelo Espírito, ou seja, capacitado pelo Espírito. Lembra que o apóstolo Paulo vai escrever que os dons, eles são distribuídos no corpo de Cristo. Cada um com um dom, com uma habilidade, com uma capacidade diferenciada, para que todos possam, de alguma forma, auxiliar no desenvolvimento espiritual do outro. Porque se o objetivo fosse que um tivesse todos os dons e os outros só, vamos dizer assim, acompanhassem ou assistissem à apresentação e à capacidade daquele que possui muitos dons, né? Daquele que está dotado de muitos dons, nós não teríamos um corpo. Nós teríamos ali um ser, uma pessoa que representasse a igreja. Mas como corpo de Cristo, cada um de nós é capacitado com dom, com talento, dotados pelo Espírito Santo, para que a igreja cresça em união. Para que ela se fortaleça em união. E ele diz que isso, a igreja é incomparável. É a mais bem preparada para assumir o trabalho de discipular crentes do que apenas você e seu amigo. O que ele está dizendo? Isso não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. O discipulado é um trabalho que une a igreja em um propósito de evolução e crescimento, enquanto irmãos, enquanto membros de um corpo. Ele vai dizer ainda, Jesus não prometeu que você, olha o que ele diz, e seu amigo derrotarão as portas do inferno. Ele prometeu em sua igreja. Então, quando a gente olha para uma igreja, ou quando a gente olha para a igreja, e tenta enxergar na igreja uma ou duas pessoas apenas, aqui ele está dizendo você e o seu amigo, né? Aquele que você talvez tenha mais intimidade, como representantes desse corpo, lembre-se que a promessa de que quem derrotará, ou quem está já derrotando o inferno nas lutas que enfrenta, essa promessa é para a igreja, para o corpo, para a união, e não para o indivíduo A ou B. Jesus deu essa autoridade para a igreja.
vamos dizer assim, essa instituição, ou essa comunidade, melhor dizendo, essa comunidade onde o corpo de Cristo se reúne, onde as pessoas se reúnem e formam um corpo de Cristo. E talvez a gente comece a se perguntar, né, mas como é que então a gente começa a discipular? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o discípulo, a gente já falou que discipular é tentar levar as pessoas a serem cada vez mais parecidas com Cristo, ou serem melhores em Cristo Jesus. Então o discípulo, ele não é alguém que apenas diz que segue a Cristo. Não é um rótulo. Não é apenas isso. Mas é aquele que o faz de verdade, como o Mark David vai dizer. Aquele que realmente pratica aquilo que Jesus ensinou. Não é um título, um rótulo ou um nome que se dá apenas. Mas ele é identificado por seguir realmente a Cristo. E a partir disso, a partir dessa atitude, ele parte para o discipulado. Parte para discipular as pessoas. E talvez o melhor começo que isso, o melhor ambiente para se começar isso, né? A gente falou que isso ocorre muito no corpo de Cristo, mas vamos falar agora individualmente como poderia começar atuando de alguma forma disso, como corpo de Cristo, né? Como aquele que faz parte, entre os membros da sua própria família. Isso é interessante porque nós aqui em casa começamos, de certa forma, esse ministério nasceu dessa prática de discipularmos ou começarmos um discipulado dentro da nossa casa, de entendermos a necessidade que nós tínhamos de fazer isso com as nossas filhas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. E isso, queridos, é sério demais. Porque muitas vezes a gente deseja discipular o mundo inteiro. Às vezes a gente anseia pelas multidões. Anseia por uma igreja cheia, por estádio, por ginásio, enfim, por multidões. O nosso coração até se ilude com isso. Mas quando olhamos para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, maridos olhando para suas esposas, esposas para as filhas e filhos, olhamos para o lar, para a família. O discipulado não é praticado ali na mesa. E que o apóstolo Paulo está dizendo: se você é incapaz de cuidar dos parentes, daqueles que Deus colocou na tua mão como família, como responsabilidade tua, e você se preocupa mais com aqueles que não estão na tua casa, isso é um ato que o apóstolo Paulo chama de negar a fé. E a gravidade é tão grande porque ele não diz que apenas você nega a fé, mas que você se torna pior do que um incrédulo. Porque o incrédulo não carrega sobre si a responsabilidade de discipular a sua família. Não cabe, o incrédulo não tem noção da responsabilidade que há no discipulado. Mas o cristão sim, ele sabe disso. Ele conhece essa responsabilidade, ele sabe da responsabilidade que ele tem. E começa com o seu lar. Então quando você fala, mas como é que por onde eu começo a discipular? Porque a gente falou isso já algumas mensagens anteriores, que o discipulado ele exige uma atitude de quem quer participar disso. Então eu parto do princípio que eu quero me envolver com o discipulado, eu quero discipular pessoas. Por onde eu começo? Começo pela sua casa.
Comece pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelas suas filhas, pelos parentes, por aqueles que você chama de família. Comece a cuidar desses. Outro ponto que o Mark David vai trazer de relevância aqui, quando ele vai tentar responder, né? Como discipular, por onde começar. Ele fala sobre uma questão muito importante, que é a condição espiritual. E ele diz o seguinte, baseado ele usa um texto muito interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, quando ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. E ele diz assim, então, queira, portanto, discipular um cristão. Nós não estamos falando de evangelismo aqui. Nós estamos falando de pessoas que já nasceram de novo. O discipulado está falando de pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas, que agora estão num processo de santificação, de amadurecimento e crescimento espiritual, e que precisam de orientação, que precisam de ser discipuladas. Porque se você quiser partir do princípio de discipular alguém que ainda não nasceu de novo, que ainda não foi regenerado, que ainda não conhece a Cristo, para ele isso tudo parece loucura. Não tem sentido. E talvez não, com certeza, você perca seu tempo. Porque está pulando uma etapa. Essa já é uma etapa que ela vem depois do evangelismo. Então, primeiro o que você precisa fazer, antes de querer discipular alguém que não é cristão, é ganhar essa pessoa, melhor trazer essa pessoa a Cristo. Como é que você faz isso? Por meio da pregação da palavra. Você prega a palavra, o Espírito Santo convence, ela nasce de novo, regenera, vai buscar conhecimento de Deus, vai precisar de alguém que a discipule, e aí você começa a discipular. Não adianta querer discipular antes que haja um entendimento a respeito do Evangelho. Por isso que o discipulado trata muito forte com os membros da igreja, com quem faz parte do corpo de Cristo, aqueles que compõem a igreja. E aí o Mark David traz uma coisa muito importante, que é quando a gente vai falar sobre discipulado, a respeito, aí fica um alerta sobre a questão de gênero, no sentido de que é importante que nesse processo a gente tenha cuidado. Ele diz o seguinte: quando nos voltamos para um relacionamento de discipulado regular e deliberado, é sábio que homens discipulem homens e mulheres discipulem mulheres. Homens, nós estamos falando, o discipulado que nós estamos falando de uma proximidade, de um relacionamento de confiança, onde eu vou ministrar alguém vai ministrar na minha vida, a gente vai ter essa sinergia, esse trabalho mútuo de aprendizado, de oração, de confissão, de abertura de coração, de parceria, de confiança. E como é que você vai fazer isso? Um homem com uma mulher não vai dar muito certo, nós podemos ter um problema futuro. Então ele traz esse alerta. Uma outra questão que ele traz, que eu acho muito interessante, é quando ele fala sobre idade. E aqui é muito legal, porque a gente às vezes vai pensar assim, em conflitos de idade que pode ocorrer. Isso provavelmente ocorria com os apóstolos, que às vezes discipulavam homens, ou discipulavam pessoas, né, que tinham idade diferente. Né? Você pode ver que o apóstolo Paulo chama Timóteo e Tito de meus filhos, né? Porque provavelmente ele não só entendia a questão de uma paternidade espiritual ou algo desse tipo, mas também havia uma diferença de idade, porque até o próprio orientação que ele dá aos próprios seus filhos ali, né, Tito e Timóteo, em relação àqueles quando eles vão
trabalhar ou ensinar ou exortar homens mais velhos para que tenham cuidado em relação a isso. Isso é muito interessante porque você vai ter nesse processo de discipulado faixas etárias diferentes. Isso é legal porque você tem a oportunidade de aprender visões diferentes de mundo. Quando eu vou conversar com a Kátia, que tem a mesma idade que eu, um ano mais nova que eu, no caso, por mais que ela pareça bem mais nova do que eu, né? Mas é apenas um ano de diferença, a gente tem uma mente muito parecida em relação à idade. Então a gente consegue conversar muita coisa que tem sentido pra gente. De dúvidas da vida e conflitos da vida e coisas do tipo. Quando eu vou estou trabalhando no discipulado com a minha filha de 15 anos, são outras coisas que surgem. São outras dúvidas, outras inquietações que estão no coração dela, que de certa forma geram, né, preocupações e ansiedades e coisas do tipo. Então eu preciso virar essa chavinha. Porque senão eu posso começar a tratá-la de coisa você, pela maturidade da vida que tem, um dia você vai entender sobre essas coisas e passar por cima desses momentos de aprendizado. Não respeitar as dúvidas que ela tem, as ansiedades que ela tem, as inquietações que ela tem. Quando eu vou falar com a Laura e com a Rebeca, que tem uma faixa etária mais próxima, acho que 9 e 10, a Laura vai fazer 11 agora, 9 e 11, vamos para arredondar. Aí é outra conversa. E por aí vai. Da Laura para a Rebeca já tem diferença. Está falando de 9 e 11 anos. Então, às vezes você vai conversar então, com pessoas mais idosas do que você. Mais maduras do que você. E aí você precisa ter cuidado nesse sentido. Porque elas também têm um mundo diferente. Elas passaram por transições diferentes. Então você talvez, por causa da evolução de mundo que nós temos, coisas que você já superou em relação costumes da vida, coisas que não são praticadas nos dias de hoje mais, e que talvez para você não faça nenhum sentido hoje, mas que ainda são barreiras para essas pessoas. Nós não podemos simplesmente ir lá e ignorar isso. Não, é preciso entender que o discipulado ele parte, vamos voltar lá, de um relacionamento em amor e de um desejo de levar as pessoas a Cristo. E isso tudo tem que estar acima de preconceitos ou coisas do tipo que envolvem a questão de idade, por exemplo. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente sempre trabalhar quando a gente vai pensar em discipulado. Às vezes a gente tem uma tendência de buscar pessoas que pensam exatamente iguais ou igual a nós. Uma pessoa que pensa igual a nós. Porque aí fica bom, fica os dois concordando, sempre. Você pontuou alguma coisa, a pessoa concorda. Ela pontuou alguma coisa, você concorda. E fica os dois concordando. É uma tendência que nós temos, de sempre procurar pessoas que têm pensamento próximo ou parecido conosco, para que não haja nenhum conflito, nenhum confronto. Quando na verdade a gente tem a oportunidade num discipulado de trabalhar com pessoas que pensam diferentes em questões culturais, em questões políticas que sejam, em questões... nós estamos vendo, lembra que nós estamos falando de cristãos que têm gostos e pensamentos que divergem, não em relação às escrituras, mas em relação ao mundo que nos norteia. É que nem você pegar... eu quando era mais fanático um pouco por futebol, e quando meu time era um pouco melhor, inclusive, né, ganhava mais, eu torço pro São Paulo, eu lembro que eu gostava muito de chamar, quando o São Paulo ia jogar com o Corinthians, e aquela fase que o São Paulo só ganhava do Corinthians, fase que já passou faz tempo, né? Hoje a gente mais perde do que ganha, mas vamos lá.
um passado em que a gente sempre ganhava do Corinthians, eu gostava muito de chamar meus amigos corintianos para assistir o jogo comigo. E eu não chamava nem um São Paulino. Eu sempre chamava uns 2, 3 corintianos. Fazia um churrasquinho, enfim, fazia aquele esquenta, tudo. Porque aí você tinha pessoas que pensavam diferentes em relação ao futebol. E aí dava discussão, dava gritaria, dava briga ali naquele momento do futebol. Obviamente tudo dentro de uma questão mais pacífica, né? Ninguém saía no tapa, coisa do tipo. Mas era divertido, a discussão era boa. Do que se eu enchesse ali, trouxesse 4, 5 amigos de São Paulino, para nós ficarmos concordando em tudo. Concordando nas reclamações, concordando na comemoração, concordando, não tinha graça. O legal estava na divergência das opiniões. Então o discipulado, ele nos proporciona isso. Quando Jesus chama os 12 apóstolos para caminhar com ele, cada um tinha uma personalidade, um jeitão diferente. Olha como Pedro, quando você vê a história de Pedro e quando olha para a história de João, como eles eram diferentes um do outro. Você tinha homens com pensamentos totalmente diferentes, com vivência diferente, com uma vivência cultural diferente, e Jesus uniu esses homens ao seu redor. Ele discipulou esses homens. Ele conversava, quando ele conversa com a mulher samaritana, quando ele conversa com a mulher lá no poço samaritano, quando ele conversa com a mulher que foi pega em adultério, ele está se relacionando com pessoas que culturalmente ele não se relacionaria. Ele está buscando um relacionamento com pessoas que não fariam parte, não entrariam dentro da sua casa, quem sabe, para comer com ele. Mas é isso que o discipulado nos proporciona. Relacionamento com pessoas que pensam diferente. Olha o que ele diz, quanto Deus tem a nos ensinar a respeito de si mesmo com pessoas diferentes de nós. Quando nós olhamos para as pessoas que pensam e agem de forma diferente, e nós vemos a grandiosidade da criação de Deus em criar seres tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. E como o Evangelho é demonstrado em nossa unidade, porque apesar da diferença, nós temos um só Senhor, cremos numa só palavra. Ele diz, não só pelo fato de gostarmos uns dos outros, mas por aprendermos uns com os outros. Eu gosto muito de conversar com pessoas que às vezes têm uma idade que são mais maduros do que eu. E talvez por ser jornalista, gosto de perguntar bastante e escutar bastante. Às vezes até escutar mais do que falar. Quando estou assim, ouvindo alguém interessante, né? Alguém que tem alguma experiência diferente. E é muito bom para a gente entender como a gente aprende nessas conversas. E talvez ouvir num processo discipulado seja algo tão importante, mais do que às vezes falar. Porque quando a gente fala, inclusive, a gente não fala de nós mesmos. Nós falamos de Cristo. Falamos daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele está querendo nos revelar. Outra coisa que a gente precisa pontuar quando a gente vai falar sobre discipulado. É preciso ter disponibilidade ou estar disposto a aprender. McDavid vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, não perca tempo tentando ensinar quem acha que você não tem nada a lhe ensinar e que ele não tem nada a aprender. Isso vale para o discipulado, vale para a vida toda. Lembra que a gente vem falando desde o início de que discipulado é algo proposital. Eu me proponho a ensinar e me proponho a aprender. Eu entro nesse relacionamento
de coração aberto, querendo sim transmitir aquilo que Deus tem me dado, mas também disposto a ouvir e aprender do outro. Aprender nem que seja com as experiências do outro. E ele vai dizendo assim, ensine quem quer ser ensinado. E tente você mesmo ser alguém disposto a aprender. Quando Jesus chama os 12 discípulos dele, os 12 aceitam. E começam a segui-lo. Jesus estava disposto a ensinar, a preparar 12 homens. Inclusive um que iria traí-lo e foi chamado para isso. Porque era necessário que alguém o traísse. Mas Jesus, ao chamá-lo, demonstra desejo de ensinar. E os discípulos, ao aceitarem, demonstram desejo e disposição em aprender. E é por isso que eles têm a vida transformada. E é por isso que eles se capacitam a discipular outros. Porque estavam dispostos a aprender do Mestre. E quando nós nos colocamos numa posição de disposição em aprender do Mestre, disposição em aprender da palavra, então o Espírito Santo nos ensina e nos capacita também a ensinar. E assim nós entramos nesse fluxo, nessa cultura de discipulado, de ensino e aprendizado constante, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. E esse ensino, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos orientar, dizendo assim: confia o que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas a homens fiéis, capazes de também ensinar a outros. O que ele está falando? Aquilo que nós ensinamos ao próximo, aquilo que nós transmitimos, precisa ser fiel ao ensinamento da palavra de Deus. Por que as pessoas estão procurando outras saídas, procurando outros lugares e encontrando fora da igreja aconselhamento ou coisa do tipo? Porque o discipulado, o aconselhamento que deveria estar sendo feito não tem sido fiel às Escrituras. Porque aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Jesus coloca aqui na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso tem sido negligenciado. Ensina-se qualquer outra coisa, menos a Escritura. Ensina-se a viver de todo e qualquer modo, menos com base nas Escrituras. E a igreja tem responsabilidade nisso, porque o apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer sobre isso. Que essas heresias ou comichões ou palavras tortas ou distorções da palavra só encontram espaço na igreja porque tem quem ouve. Infelizmente. Porque tem quem dá ouvido a isso. Porque se não houvesse, não encontraria espaço para isso. Distorções que são feitas com a palavra de Deus, no intuito de orientar, aconselhar, coisas do tipo. E talvez um conselho importante, quando a gente se propõe a fazer isso, é que a gente esteja consciente de que Deus não nos chama para fazer algo impossível quando nós falamos de discipular. Porque Ele jamais nos convocaria ou nos daria uma missão que nós não estaríamos
não seríamos capacitados a cumprir. E na grande comissão Ele nos garante que Ele estaria conosco até a consumação do século e que o Seu Espírito Santo nos acompanharia em todos os momentos, nos orientando. Então é essa verdade que nos garante que, ao nos propormos a viver uma cultura de discipulado, de discípulos de Cristo, de homens e mulheres que discipulam e são discipulados, na busca de sermos melhores e mais parecidos com Cristo Jesus, nós somos capacitados por Ele para fazer isso. Gálatas 6,10, a palavra diz: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, em especial aos da família da fé, ou seja, busquemos orientar uns aos outros com base nas Escrituras. E quem sabe assim, vemos a conseguir colocar uma cultura de discipulado em nosso meio, de homens e mulheres tementes a Deus e que buscam mais do que parecer ser cristão, que buscam mais do que isso, mas sim parecer verdadeiramente e viver verdadeiramente o cristianismo. Viver verdadeiramente como Cristo nos ensinou a viver. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos encerrar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em relação à Tua Palavra, em relação àquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Capacitando-nos, Senhor, a viver uma vida de discípulos de Cristo. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos chamado para esse propósito. Te pedimos, Senhor, capacita cada um dos filhos e filhas para que possamos, Senhor, praticar esse mandamento, praticar, Senhor, essa missão que o Senhor nos deu. Usa-nos conforme a Tua vontade e o desejo do Teu coração, forjados na Tua Palavra, fixados, Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. E não em convicções humanas, mas sim, Deus, na doutrina da Sagrada Escritura. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, Senhor. Que eles possam ter uma ótima quarta-feira, restinho de quarta-feira e um ótimo restinho de semana. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs, que vocês possam ter uma semana aí, restinho de semana abençoado. Domingo a gente está de volta com o nosso estudo bíblico. Nos encontramos, amém? Quarta-feira que vem também voltamos 8 horas. Vamos estar juntos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Paz do Senhor Jesus Cristo.